Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema o patrimônio de São João del Rei. E para falar sobre o assunto, desculpa gente, nós convidamos o presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, José Alberto Ferreira. Boa noite, José Alberto. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores da TV Campos de Minas. José Alberto, no dia 17 agora, né, foi até um dos motivos que a gente convidou vocês a participar, no dia 17 foi comemorado o Dia do Patrimônio. São João del Rei, quais são os projetos do Conselho? São João del Rei comemora ou não o patrimônio? Quais são as dificuldades e quais são os projetos aí para a cidade nessa questão de preservação? São João del Rei comemora no sentido de que logo depois que o Conselho foi criado, ele começou em 1999, mas efetivamente a funcionar no ano 2000. E a partir do ano 2000, nós do Conselho conseguimos preservar muito do patrimônio de São João del Rei, que estava sendo demolido ao longo dos anos. Essa questão da preservação, inclusive saiu matérias recentes aí na imprensa local sobre a questão da preservação dentro do complexo ferroviário. O Conselho ele também é envolvido nessa fiscalização da preservação, porque o que foi questionado foi como é que fala? As locomotivas que estão paradas, que não estão funcionando, né? Que vagões e o próprio maquinário está todo demolido, está todo acabado mesmo, né? Vocês também acompanham isso? O que vai ser feito a respeito disso? Olha, nós acompanhamos sim, né? Inclusive existe um projeto de tombamento do complexo ferroviário, que está a cargo de 3 conselheiros, né? Mas como o complexo ferroviário ele é muito grande, então eles ainda não conseguiram terminar o relato para o projeto ser votado pelo Conselho. Agora, eu quero acrescentar também que lá está mais diretamente ligado ao IPHAN, porque inclusive foi passado para o IPHAN, né? Quer dizer, o IPHAN cuida diretamente do complexo ferroviário. O Conselho também auxilia, ajuda. Inclusive, conforme eu acabei de falar, nós temos, está em processo de tombamento o complexo ferroviário, mas diz mais diretamente ao IPHAN. Que é um órgão federal, que é um tombamento federal, então. Um tombamento federal. Quando o senhor fala que vocês estão fazendo o processo de tombamento, é porque vai ser tombado municipalmente também, é isso? Esse processo está ainda há longo tempo na mão de 3 relatores, mas eles ainda não conseguiram terminar. Porque é muita coisa, né? É um complexo mesmo imenso, né? Os vagões, todo aquele maquinário, a relação de tudo, inclusive fazer levantamento do o que se perdeu e o que ainda resta, né? É muita coisa a ser olhada. Por isso ele não terminou ainda, ele não foi para o processo de votação pelo Conselho. Certo. E existe alguma multa para quem não cumprir essa determinação? Porque a retirada todo mundo... Aliás, tem alguns estabelecimentos que parece que não retiraram essa placa, né? Existe sim. Já teve aqui uma equipe aqui elaborado da equipe a comando dos 2 promotores que vieram a São João del Rei e multaram alguns comerciantes. E os outros tiraram as placas, né? A maioria tirou. Uhum. Existe uma multa de R$15.000 para quem não cumpriu o decreto. Mas parece que teve uma determinação que eles entraram com recurso e que foi determinado que eles não precisariam pagar a multa, teria que retirar, mas que essa multa não poderia ser cobrada. Realmente aconteceu isso? Nós não sabemos disso não. Porque essa questão a gente não fica sabendo direito. Às vezes eu vejo alguma coisa pelo jornal, mas essa questão pode ter havido sim, que os promotores perdoaram quem foi multado com a condição de eles retirar as placas que estavam ilegais, né? Pode ter acontecido isso.
Não, tá certo. A Márcia da Colônia, ela pergunta, falta muito a questão da conscientização da preservação do patrimônio. O Conselho tem algum projeto nesse sentido? Pois é que eu acabei de falar anteriormente. Nós temos dificuldade financeira para divulgar as questões do Conselho, né? Porque tem que ser através de jornais. Aqui na imprensa eu acho que é legal também, na imprensa televisiva, como agora eu estou falando, eu acho que é interessante também, né? Se a gente pudesse ter acesso. E agora eu me lembro aqui agora e comunico aqui também, que hoje eu fiquei sabendo, ontem, fiquei sabendo, até um juiz me ligou, mas não conseguiu falar comigo, depois eu tentei falar com ele estava em audiência, nós não conseguimos nos falar. Mas parece que é sobre o seguinte assunto. O juiz, eles estão reclamando que a propaganda eleitoral está desrespeitando o decreto. Então, no centro histórico, eles não podem colocar faixas de propaganda de candidatos nas sacadas. E eles então já falaram para o Conselho tomar as providências. Nós vamos escrever, estamos já fazendo um ofício para todos os chefes de partidos, que comunicam aos seus legionários, aos seus associados que são candidatos, né? Uhum. Para se acautelarem contra isso aí. E eles estão falando, inclusive, que vai haver multa nesse caso. Se houver uma propaganda exposta no centro histórico, na fachada, isso aí vai ser acionado pela Justiça. Nas fachadas das casas. Das casas. No caso, essas propagandas que ficam nas calçadas, eles chegaram a mencionar alguma coisa? Não, isso aí não foi falado, não. Nas calçadas, não. Uhum. Só nas fachadas, então, né? Foi definido que seriam feitos tipo um calendário de eventos e os locais aonde poderiam acontecer esses eventos em locais, né, tombados pelo patrimônio. E esse calendário ainda não saiu, porque até então não foi divulgado nada a respeito disso. Esse calendário aí foi um projeto do secretário, como é que ele chama, anterior? O anterior, que agora é a Nina, né? Que está respondendo, né? Pela secretária. Ele agora, ele é. Como é que chama? Fugiu ele é candidato, a gente não pode falar exatamente não, por causa ele é disso. candidato agora lá em Tiradentes, é prefeito de Tiradentes, né? Isso, a gente não pode citá-lo por causa disso, Zé Alberto. Ah, sim. Então, foi o projeto dele, eu até participei das reuniões, etc., e eles foram catalogando, mas depois ele não foi avante, exatamente porque ele saiu, e o projeto ficou parado. Mas a Nina não deu continuidade? O Conselho não pode acompanhar isso? Podia, né? A Nina, mas eu até vou falar com a Nina. Porque eu lembro que foi até passado para a gente, a Nina informou isso para a gente, que o projeto em si, assim, foi encaminhado para o IPHAN, para eles fazerem essa avaliação. Eles não passaram um retorno para vocês sobre a avaliação do IPHAN desse calendário? Não, ficou parado, né? O Ralph Justino, né, que é o secretário, saiu e o projeto não foi avante. Certo. Dentre os projetos que vocês estão desenvolvendo, José Alberto, existe algum que você gostaria de destacar aí, que o Conselho, né, esse trabalho que o Conselho vem fazendo aí na cidade? O trabalho que a gente vem fazendo é exatamente esse que eu já disse aqui, né? É de preservar os monumentos, os bens históricos aqui de São João, que tem valor ou histórico ou arquitetônico, né? A gente vem preservando. E volto a dizer também que muita coisa que já deveria estar demolido não foi demolido graças ao Conselho. Uhum. Até uma pergunta aqui da Renata do Centro. Ela fala assim, o nosso centro está muito descaracterizado. Aí ela coloca, né? Fala assim, você já informou, inclusive, né, que foi depois. Mas a gente ainda vê algumas obras que descaracterizam a questão histórica da cidade. O senhor tem a falar sobre isso? Só que ela não especificou nenhuma.
E aí, às vezes, existem alguns casos em que alguém faz uma reforma na sua casa, de forma a descaracterizar, e o conselho às vezes nem fica sabendo, porque o centro histórico é muito grande. E a prefeitura, volta e meia, nós recebemos telefonemas de pessoas dizendo: o imóvel tal está sendo demolido. Aí, nós do conselho temos que ir à prefeitura pedir para mandar um fiscal lá para ver isso. Porque quando o projeto chega à prefeitura, geralmente a prefeitura obedece. Ela faz direitinho. Se estiver dentro do centro histórico, ela encaminha para nós, para o conselho. Mas acontece de ter muitos imóveis aqui que são demolidos ou descaracterizados por falta de fiscalização da prefeitura. Mas para se fazer se bem que a fiscalização acaba atingindo isso também, para se fazer uma obra não precisa de uma autorização prévia da prefeitura para iniciar uma obra? Precisa. Pois é, mas nesse ponto aí é que a prefeitura às vezes falha. Tem muita obra que é feita aqui em São João e a prefeitura não toma conhecimento. Aí é a falta de fiscalização que o senhor alegou. É a falta de fiscalização. Zé Alberto, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Se o senhor tiver alguma consideração final a fazer, pode ficar à vontade. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que para nós do Conselho é muito importante essa divulgação, né? E aí eu volto a lembrar, e eu aproveito a oportunidade para lembrar de novo para os candidatos que estão colocando a propaganda nas fachadas das casas aqui no centro histórico, para se prevenir, para retirar essa propaganda, porque recebemos ontem um telefonema do juiz dizendo para o Conselho agir nesse sentido. Uhum. Então, para ficarem atentos quanto a isso. Ficarem atentos contra isso. Muito obrigado, Zé Alberto, pela participação. Foi um prazer. E você Eu te agradeço. De nada. E você, telespectador, que quiser rever este programa, amanhã, quarta-feira, às 10h50 da manhã, e na sexta-feira, no mesmo horário, às 10 para as 11 da manhã. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.